dia, pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre o sistema genital masculino e hoje nós vamos conversar sobre o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, ele nos traz algumas curiosidades de onde ocorre a fecundação e principalmente sobre o desenvolvimento do bebê. Sobre isso, nós vamos aprender um pouquinho nessa aula e nas aulas que vão vir a seguir, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que saber sobre o sistema genital feminino é a sua parte externa e a sua parte interna. Nas estruturas externas, eu tenho ali a presença de uma vulva. A vulva é o nome que a gente dá para a região externa da vagina, ok? Nessa vulva, nós temos aí 4 estruturas externas bem importantes. Nós temos aqui os grandes lábios e os pequenos lábios, que eles servem para proteção, ok? Nós temos aqui a uretra, ou também chamada de meato urinário, que é a saída da urina. Nós temos aqui o canal vaginal, que é a abertura da vagina, e nós temos nessa parte superior o clitóris, que é uma estrutura que é caracterizada por apresentar uma grande sensibilidade e por promover prazer, ok? Percebam aqui que, diferente do sistema genital masculino, a uretra, ela é uma estrutura do sistema urinário que não é compartilhado com o sistema genital. Então, aqui pela uretra, a única coisa que vai sair é a urina, que é o xixi. Já no caso do homem, lá na uretra, além de sair a urina, também é o caminho onde saem os espermatozoides com a ejaculação, ok? Então, estas são as estruturas externas do sistema genital feminino e todas elas estão localizadas na vulva. Já em relação às estruturas externas, nós temos mais algumas estruturas para analisar. Aqui, quando eu entro no meu canal vaginal, eu tenho aqui o colo do útero e toda essa região aqui interna é o útero. É através do canal vaginal e do útero que eu vou ter a passagem dos espermatozoides em uma relação sexual, ok? Aqui eu tenho o ovário, que é responsável pela produção do óvulo e também por estimular a produção de hormônios como o estrógeno e a progesterona, que nós conversamos lá na nossa primeira aula, que são os hormônios responsáveis por fazer o desenvolvimento dos caracteres secundários sexuais. E eu tenho a tuba uterina, também chamada de trompa de falópio. Antigamente era chamada de trompa de falópio e hoje em dia nós utilizamos a nomenclatura de tuba uterina. Essa tuba uterina, ela é responsável por armazenar o óvulo. Então, o óvulo, ele é produzido no ovário e ele é armazenado aqui na tuba uterina, ok? Essas são as estruturas internas do sistema genital feminino. O óvulo, ele nada mais é do que o gameta sexual feminino. A gente viu na aula anterior que o gameta sexual masculino é o espermatozoide e hoje nós estamos aprendendo que o gameta sexual feminino é o óvulo, ok? Para realizar a fecundação, eu preciso ter o encontro do espermatozoide com o óvulo. Aqui eu tenho, após uma relação sexual, eu tenho a ejaculação aqui dos espermatozoides dentro do canal vaginal. Esses espermatozoides, eles vão percorrer esse caminho aqui por todo o útero, até chegar lá na tuba uterina, onde eles vão poder encontrar com o óvulo, tá? Quando o óvulo, ele é produzido pelo ovário, ele é armazenado aqui na tuba uterina. Então, o óvulo, ele não chega até o útero, tudo bem? Quem vai chegar aqui até a tuba uterina para fazer a fecundação são os espermatozoides. Percebam que aqui eu tenho uma grande quantidade de espermatozoides e que vai cada vez mais diminuindo até chegar nessa região da tuba uterina e do ovário, certo? Por quê? A vagina, ela se caracteriza por apresentar um pH de acidez, para proteger a gente contra bactérias, fungos, vírus e também
isso vai dificultar a passagem aqui do espermatozoide, porque muitos espermatozoides podem morrer. Existem alguns espermatozoides que podem ter as disfunções que nós conversamos na aula passada. Então, chegam pouquíssimos espermatozoides até aqui o encontro do óvulo, tá? Bom, vamos dizer aqui que o óvulo ele está na tuba uterina e ele não está fertilizado, certo? Ainda não teve nenhum contato com o espermatozoide. Ele é produzido no ovário e ele sai para a tuba uterina. Aqui nós temos uma representação dos espermatozoides e vamos dizer que ocorreu essa fertilização. Após acontecer a fertilização, que é a fecundação, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino, eu vou ter aqui o desenvolvimento desse meu óvulo para poder formar um embrião, que no futuro gerará um bebê. Então, aqui eu tenho o estágio de formação de 2, de 4, de 8 e de demais células até formar o embrião. E esse embrião formado, ele vai se implantar aqui na parede do útero. Nesse processo de desenvolvimento de embrião, nós vamos conversar mais pra frente na aula sobre desenvolvimento fetal, ok? Vou mostrar agora um vídeo para vocês bem interessante. No momento que um espermatozoide fecunda o óvulo, ele fecha sua membrana e mais nenhum outro espermatozoide consegue entrar, ok? Bom, pessoal, ainda falando sobre o sistema genital feminino, existe uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de aprender, que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele se caracteriza basicamente em 3 partes, tá? Ele ocorre mensalmente, em média, em torno de 28 dias. Ele é regulado por 2 hormônios principais que nós vimos na aula passada, que é o estrógeno e a progesterona. E esses hormônios, eles são produzidos tanto no ovário quanto na hipófise, que é uma glândula que fica localizada no nosso sistema nervoso central, ok? Então, vamos lá. Ele é dividido em 3 partes. Primeiro é a fase folicular, que a gente considera que é a fase do 1º ao 5º dia, que é a descamação do endométrio, comumente conhecida como menstruação. A menstruação, ela é o sangue, né? Ela se caracteriza pela liberação de sangue, provocada pela essa descamação do endométrio. Trouxe aqui para vocês uma imagem para a gente conseguir perceber. Então, ó, percebam aqui, do dia 1 até em torno do dia 5, né? Aqui tá dia 4, mas até em torno do dia 5, isso vai variar muito de mulher para mulher. Ocorre a menstruação, que é a descamação de todo esse endométrio. Por que é chamado de fase folicular? Porque é nessa fase que começa o crescimento do folículo, ok? A partir do 14º dia, a gente caracteriza esse período como a ovulação. A ovulação é quando acontece a liberação do óvulo, tá? Algumas pessoas chamam esse processo, esse período, de fase fértil ou período fértil. Por quê? Porque é ali, se aquele óvulo encontrar com algum espermatozoide, eu vou ter a fecundação e possivelmente vou ter ali a formação de um embrião. Então, por isso que a gente considera ali aquele período fértil. Todas as mulheres, quando elas nascem com uma quantidade máxima de óvulos durante toda a sua vida. E é liberado apenas um óvulo por ovulação, por ciclo. Existem algumas exceções que nós vamos falar na aula que vem em relação aos gêmeos, mas a princípio, cada mulher libera apenas um óvulo no processo do seu ciclo menstrual, ok? Depois que eu liberei esse óvulo, percebam aqui que eu tive a escamação do endométrio, e aqui o endométrio ele vai ficando um pouquinho maior, ele vai crescendo. Do dia 14º até o dia 28º, que seria o dia 28, eu vou ter ali a fase lútea. A fase lútea, ela é caracterizada pelo crescimento do corpo lúteo e também pelo espaçamento do endométrio, ok? Então, eu tenho aqui o aumento desse endométrio de novo. Se o meu óvulo não for fecundado, eu vou ter ali o fim do ciclo e vou ter o início de um outro ciclo com a menstruação.
o que marca o início do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação, ok? E esse ciclo, ele se repete, ocorre mensalmente. Bom, a fase folicular, a fase de ovulação e a fase lútea, elas são marcadas por hormônios, são hormônios que fazem esse processo acontecer dentro do corpo da mulher, tá? A fase folicular, que é a fase de menstruação, ela se caracteriza por uma elevação do estradiol, que também é chamado de estrógeno, tá? E eu tenho aqui o aumento do estrógeno que vai provocar essa menstruação e vai preparar o meu corpo para a ovulação. Já no momento de ovulação, lá pelo 14º dia do ciclo, eu tenho um pico de 2 hormônios muito importantes. O hormônio luteinizante, que é o hormônio LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio FSH. Esses 2 hormônios, eles são responsáveis por liberar o óvulo, tá? Por fazer o ovário liberar o óvulo. A partir do momento que eu tiver a ovulação, eu vou entrar na fase lútea. Quem vai promover ali a fase lútea é a progesterona com o crescimento do endométrio. Por que o endométrio ele cresce? Porque o corpo ele está se preparando para receber um bebê. Então, as mulheres, mesmo sem ter uma relação sexual ou quererem realmente engravidar, o nosso corpo ele vai produzir mensalmente esse processo de menstruação, ovulação e fase lútea, que é o crescimento do endométrio para preparar ali a nossa camada do útero pro encontro ali do óvulo com o espermatozoide, formar a fecundação e preparar essa região para abrigar o embrião. Caso eu não tenha fecundação, eu vou entrar de novo na fase folicular, que é a menstruação, que vai ser o descamamento desse endométrio, porque eu não tive a fecundação, ok? Além do ciclo menstrual, as mulheres também têm um ciclo importante, que é o ciclo reprodutivo, que marcam as fases do crescimento de uma mulher. O ciclo reprodutivo, ele é marcado por 2 fases. A menarca, que é caracterizada e conhecida como a primeira menstruação, que normalmente acontece de 8 a 13 anos. E a menarca e as menstruações, né, mensais, elas são provocadas ali por esse crescimento e descamamento do endométrio, o que pode gerar cólicas, a TPM, que é a tensão pré-menstrual, uma irritabilidade, uma vontade maior de comer doces. Então, eu tenho ali aqueles sintomas do ciclo reprodutivo que acontece ali nas mulheres. E no final da vida, vamos assim dizer, eu tenho a menopausa, que caracteriza o fim dessa menstruação. Ela acontece em torno ali dos 50 anos, sendo que essa idade pode variar tanto para menos quanto para mais, depende da idade em que a mulher teve a sua primeira menarca, tá? A primeira menstruação. A menopausa, ela caracteriza-se pelo fim da menstruação. O que seria isso? O fim da produção de óvulos pelaquele ovário, ok? Então, eu não vou ter mais ali o estímulo de estrógeno, de progesterona, de LH e FSH para fazer o meu ciclo menstrual. A menopausa, ela também causa mudanças em relação ao nosso corpo. Então, tem mudanças de humor, irritabilidade, tem a perca da elasticidade da pele, da firmeza dos seios, aumento do risco de infecções vaginais e de problemas cardíacos, e também o risco de osteoporose, que é uma doença provocada ali pela fraqueza dos ossos. Então, tanto na menarca e no ciclo menstrual ao longo da vida, eu tenho algumas mudanças que acontecem no corpo da mulher, principalmente relacionadas ao humor, e na menopausa eu tenho problemas fisiológicos relacionados com esse fim da menstruação, ok? Bom, vamos conversar um pouco sobre a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, o que ela vai provocar no corpo? Ela é um método contraceptivo, né, contra a formação da fecundação e da gestação, e ela age inibindo a ovulação. Se ela inibe a ovulação,
significa que eu não vou ter a produção de óvulos no meu corpo. E isso vai fazer com que impida a fecundação, porque o meu espermatozoide não vai encontrar nenhum óvulo, ok? Os anticoncepcionais, eles existem de várias formas, vários fabricantes. Tem anticoncepcional contínuo, tem anticoncepcional que existe uma pausa ali, tem anticoncepcional com ciclo de 22 dias, 26, 28. Então, o anticoncepcional, ele deve ser receitado por um médico ginecologista, tá? Assim que a menina passa ali pela primeira menarca, né? A menarca, que é a primeira menstruação, o ideal seria os pais levarem ao ginecologista para orientar, fazer os exames, tirar as possíveis dúvidas e, assim que iniciar a vida sexual, também conversar com o médico ginecologista para ver qual seria o melhor método contraceptivo. A pílula anticoncepcional, ela é eficaz, né? 98% das vezes ela é eficaz, desde que ela seja determinada para o seu próprio corpo, né? Tem orientação médica para o seu corpo e seja respeitada a dosagem e horário daquela pílula, tá? E ela é 98% eficaz porque ela inibe a ovulação, então eu não vou ter a formação ali, a liberação dos meus óvulos, mas ela não altera o ciclo menstrual, ok? Mesmo eu não tendo a ovulação, eu vou ter ali a menstruação, eu só não vou ter o período fértil, tá? Porque eu não vou ter ovulação, mas eu vou ter a menstruação e eu vou ter o crescimento do endométrio todos os meses, ok? Vamos ver aqui como seria o folículo ovariano em desenvolvimento normal e o folículo ovariano adormecido, que seria o caso da pílula anticoncepcional. Então, percebam aqui que na letra A eu tenho a formação ali do folículo, tenho o crescimento desse folículo, liberação do óvulo e a formação do corpo lúteo. Se eu tomo a pílula anticoncepcional, eu não tenho desenvolvimento desse ovário, então eu não tenho desenvolvimento desse folículo ovariano. Então, eu não tenho a formação ali de um óvulo e não tenho a formação de corpo lúteo, mas eu continuo tendo a descamação do meu endométrio, ok? A pílula anticoncepcional, ela apresenta diversos riscos para a saúde da mulher, tá? É caracterizada por um maior risco de trombose, então da formação de vasos que podem levar ali ao entupimento de algumas veias e artérias, provoca inchaço em algumas pessoas, ganha de peso. E a longo prazo, se você tomar essa pílula anticoncepcional por muitos anos, ela pode gerar uma infertilidade ou então provocar uma dificuldade na hora que a pessoa decidir que ela não quer mais tomar aquela pílula anticoncepcional e quer realizar uma gestação. Ela pode provocar ali alguma certa dificuldade, porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa ficou 10 anos tomando a pílula anticoncepcional. Na pílula anticoncepcional, eu tenho uma dose de estrógeno e progesterona que não são ideais e normais para o meu corpo, porque eu não quero ter a formação do óvulo, correto? Eu vou impedir a ovulação. Então, eu tenho ali uma dosagem hormonal que vai mexer com esse ciclo. Se eu tomo um anticoncepcional durante 10 anos e não tenho a formação do óvulo, conseguem entender que o meu ovário, vamos dizer assim, entre aspas, ele vai ficando mais preguiçoso para produzir um óvulo? Então, quando eu paro de tomar o anticoncepcional, normalmente é mais difícil de você ter ali nos primeiros meses, lógico que depois isso vai normalizar, mas nos primeiros meses pode ser que tenha alguma dificuldade para conseguir engravidar. Ok? Existem diversos outros métodos contraceptivos, então a camisinha, o DIU, o implante, o diafragma, o anel, o adesivo e diversos outros métodos contraceptivos que nós vamos conversar nas aulas mais pra frente, tá? Então, a pílula anticoncepcional, ela é um método contraceptivo, mas ela não é o único. Existem diversos outros métodos contraceptivos, tanto que podem ser utilizados pelo homem quanto pela mulher, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 319, 320, 322 e 324 e vou disponibilizar o gabarito na quinta-feira do dia 20, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, curiosidade, sugestões, podem me mandar lá no chat do Schools ou através do binóculo, que eu estou à disposição. Um beijo para vocês e até a próxima aula!